no meu coração sobre esse tema que eu quero pregar aqui nessa manhã. E eu tenho compartilhado muito com os meninos com quem eu caminho, com o Ministério de Louvor, no Raízes que nós tivemos na sexta-feira. E eu gostaria que você tivesse com o seu coração aberto para ouvir aquilo que o Senhor tem para ministrar nessa manhã. E já desde o começo, eu geralmente quando eu vou pregar, eu não gosto de ficar entrando muito no grupo do Ministério de Louvor, eu não gosto de ver que música que vai cantar, o que eles vão fazer. Eu gosto que Deus surpreenda mesmo. E desde o começo a Andréia já ministrou uma canção que vai muito de encontro com aquilo que eu quero pregar aqui. Eu acredito, igreja, que nós temos caminhado para viver coisas novas e extraordinárias do Senhor. E a cada culto, Deus ele tem se manifestado de uma forma diferente, Deus ele tem feito coisas novas. E esse ano nós estamos vivendo o ano da visão. O ano de projetar um futuro, projetar algo novo para nós. Esse mês especificamente, o mês de declarar vida no lugar de morte. E quantas das vezes nós não passamos por momentos que são difíceis, momentos até mesmo que nós vemos a morte entrando dentro da nossa casa. E morte eu não falo somente de morte mesmo, física, mas às vezes a morte em um sonho, a morte em um projeto, a morte até mesmo física de alguma doença, algum ente querido que nós vemos que precisa de um milagre, de uma cura. E eu queria nessa manhã ser um profeta do Senhor para que você entendesse que apenas um toque pode mudar a sua vida para sempre. Amém? Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Marcos 5, 21. Marcos 5, 21 vai dizer assim: Quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira do mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Então chegou um dos chefes da sinagoga chamado Jairo, e logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe rogava com insistência: Minha filhinha está prestes a morrer. Rogo-te que venha e lhe imponha as mãos para que ela seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali uma certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem obter melhora alguma. Pelo contrário, só piorava. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe o manto. Pois pensava: se tão somente tocar-lhe as vestes, serei curada. Sua hemorragia estancou imediatamente, e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído poder, então virou-se no meio da multidão e perguntou: Quem me tocou? Os discípulos lhes disseram: Vês que a multidão te pressiona e perguntas: Quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver quem havia lhe feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, foi, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E Jesus disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre desse mal. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui diante da tua presença. Senhor Jesus, assim como essa mulher que tocou as tuas vestes e foi curada, pelo poder do teu nome, eu declaro nessa manhã
que o Senhor tem cura, tem provisão, tem alimento sólido, tem aquilo que nós precisamos para a nossa vida, Jesus. Nós cremos que aquilo que o Senhor tem para fazer, o diabo, o inimigo nenhum tem poder de tirar das nossas mãos. Nós anulamos toda a astúcia do inimigo, Pai, para tentar roubar aquilo que o Senhor tem para entregar para os teus filhos. E eu me coloco à disposição para ser um canal condutor da tua mensagem. Senhor Jesus, fale conosco, toque em nossos corações e que nós sejamos impactados por aquilo que o Senhor tem para fazer em nosso meio. É no teu santo nome que eu oro e agradeço por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará. Amém. Amém. Pode tomar o seu assento, querido. Quero agradecer aqui o nosso pastor pela oportunidade, pela confiança que ele tem tido no meu ministério. E eu creio que Deus tem coisas novas para nós. Querido, eu quero pensar aqui com você nessa manhã sobre essa mulher. Essa mulher tem falado muito forte no meu coração a vida dela. Pense em o que é uma mulher, já em idade, viver por 12 longos anos sofrendo de uma hemorragia que não parava. Algo que durante 12 anos atemorizou e mudou completamente a vida daquela mulher. Uma mulher que talvez perdeu todas as suas próximas gerações. Uma mulher que, quando nós olhamos para o costume judaico, quando nós vamos ver ali as leis, nós vamos ver o que o Senhor instituiu para Moisés, nós vemos uma mulher que aquilo que ela sofria, aquela hemorragia, quando uma mulher sofria por isso, todas as mulheres passam pela menstruação, mas quando uma mulher antigamente no costume judaico passava pelos 7 dias de menstruação, era uma mulher que era considerada impura. Era uma mulher que ela precisava ficar 7 dias afastada de toda a comunidade. Uma mulher que tudo que ela tocasse, pensem comigo, uma mulher que tocou nesse copo, no período menstrual. Esse copo já era considerado impuro, não se podia relar nele, ninguém poderia tocar nele até que ele fosse purificado. Uma mulher que devia ser separada durante 7 dias, não podia ter contato com ninguém. Uma mulher que estava isolada, mas não por 7 dias, por 12 anos. Uma mulher que aparentemente os historiadores contam que era uma mulher, uma viúva, que provavelmente devia ter muito dinheiro acumulado. Mas uma mulher que chegou a viver a pobreza financeira. Porque tudo que ela tinha, ela perdeu, tentando se curar. Uma mulher que talvez teve a morte na sua esperança. Para ela não existia um futuro. Para ela não existia relações. Para ela não existia nada que ela pudesse fazer para mudar a situação dela. Um cenário de completo terror, um cenário terrível. E eu quero pensar nesse cenário contigo. Essa mulher, ela tinha algumas feridas, algumas coisas que prendiam ela de uma forma diferente, algumas feridas fora do comum. Começando, uma das maiores feridas, uma ferida na intimidade. Nós sabemos que essa mulher sofria de uma hemorragia, de uma menstruação constante. Algo que afetava o quê? O seu útero. Quando nós pensamos em útero, nós vamos para algo profundo, é intimidade. O lugar mais íntimo de uma mulher. Pensem comigo, o lugar que toda mulher gera o quê?
vida. Era cenário de morte. E talvez alguns de nós podemos estar vivendo um cenário que era para ser vida. Era para ser o cenário daquilo que nós viveríamos com alegria. Mas hoje é cenário de morte. Nós estamos no mês do quê? De declarar vida aonde há morte. Hoje nós vamos entender que apenas um toque pode virar a chave da sua vida. Mas essa mulher também sofria de crise no seu valor. Uma mulher que talvez viveu anos muito bons, uma mulher que viveu o poderio financeiro, tinha finanças para poder fazer algumas coisas que ela sonhava, mas essa mulher se viu por 12 anos nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem obter melhora alguma. Pelo contrário, só piorava. Tudo que ela tinha, ela perdeu. Tudo aquilo quanto ela tinha de vida foi por água abaixo. E eu quero trazer um ensinamento para você, querido. Muitas vezes, Deus permite que as nossas soluções humanas se esgotem, para que a nossa intencionalidade seja redirecionada totalmente para Ele. Às vezes tem cenários que você está vivendo hoje, que você olha para suas mãos e não vê mais força, não tem mais o que eu possa fazer, Jesus. Acabou. Todas as minhas alternativas foram pelo ralo. Não tem mais o que eu possa fazer. É aí que Deus entra. É aí que Deus ele começa a trabalhar algo profundo. Eu vejo também uma mulher que para a sociedade, para ela mesma também, era invisível. Uma mulher que durante esse texto aqui que nós lemos, estava no meio de uma multidão, e ela, se as pessoas vissem ela, não podia tocar nela. Ela era uma mulher impura, mas uma mulher que mesmo estando no meio da multidão, mesmo estando no meio de muita gente, ninguém notava. Ninguém nem via. Ninguém nem notou essa mulher indo pelo meio da multidão. Ninguém notou essa mulher trombando em pessoas, se agachando, se rastejando até tocar o manto de Jesus. Ninguém nem viu. Jesus, muitos te tocam, te apertam, e o Senhor te pergunta, quem me tocou? Os discípulos andavam colados em Jesus. Será que os discípulos não viram aquela mulher? Não notaram aquela mulher? Mas essa mulher desenvolveu uma capacidade de ser invisível. Porque nem ela enxergava o valor que existia na vida. Uma mulher que era rejeitada pela sociedade. Uma mulher que era deixada de lado. Uma mulher que não tinha valor. Mas, querido, quando Jesus entra na cena, o cenário muda. Quando Jesus ele entra na cena, no ambiente, aquilo que era morte se torna vida. Aquilo que era falta de esperança se torna propósito. Quando Jesus entra, ele traz uma cura completa para aquela mulher. Ele traz uma cura que até mesmo entra em 4 dimensões que eu quero pensar com você aqui. Hoje, uma das definições modernas de saúde envolve 4 áreas. E são essas áreas que Deus tocou nessa mulher. Nós sabemos que nós somos um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. Mas nós também somos seres relacionais. E quando Jesus entra, ele traz uma cura completa para essa mulher. Uma cura no corpo, uma cura na alma, uma cura no espírito e uma cura nas relações.
Deus, eu preciso que você entenda que toda cura é uma restauração de um pedaço da imagem de Deus em nós. Toda cura é uma restauração de um pedaço da imagem de Deus que precisava estar em mim e em você, mas muitas das vezes pelos problemas, pelas coisas que nós carregamos, nós vamos construindo imagens que não são do Pai, imagens do nosso caráter distorcido, imagens dos nossos pensamentos ideológicos do que deveriam ser e não estão à luz da Bíblia, daquilo que Ele diz. Toda cura tem uma restauração da imagem do Senhor, para que nós sejamos a imagem e semelhança do Pai. Aleluia! Queridos, vamos analisar essa mensagem. Quando Jesus ele chega à beira do mar, de imediato uma grande multidão começa a cercar. Porque a imagem de Jesus estava atrelada à cura, à restauração. Então, todos aqueles que estavam ao seu redor já procuravam estar perto porque queriam alguma coisa. Então Jesus ele chega, até que chega um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, com um problema que talvez nós, no meio do culto, se acontecesse algo parecido, o culto parava. Imagine comigo uma criança de algum irmão, um filho de alguém que está aqui, tem um problema de saúde a ponto de aparentemente estar quase morrendo. Vocês acham que o culto continuaria? Imediatamente a gente ia parar tudo o que estava fazendo, porque não existe prioridade maior do que uma cura de uma criança. A preocupação é imensa. Vocês concordam comigo? Eu acredito que é assim. Imagine agora um chefe da sinagoga, uma pessoa que representava autoridade, uma pessoa que tinha o respeito de toda a sociedade que acompanhava Jesus. A sua filhinha estava morrendo. Jesus ele para tudo e toda a multidão começa a ir de encontro a essa criança, porque não há nada mais importante do que um milagre para uma criança. Nós nos sensibilizamos quando nós vemos algum vídeo de alguma criança que está passando uma necessidade. E essa era a situação. Mas Jesus, ele para tudo. Ele para tudo o que estava acontecendo. Porque não existe milagre maior do que uma pessoa que tem fé para alcançar. Jesus, ele começa a fazer uma cura completa nessa mulher. E a primeira coisa que Jesus cura nessa mulher é o seu corpo. A parte física que representa o vigor, a força. Jesus instantaneamente, assim que essa mulher toca o manto do Senhor, ela é curada. É o primeiro milagre de Jesus. Um milagre físico, no vigor. Mas depois, Jesus começa a mudar a situação dessa mulher. Ele começa a olhar para a multidão e mostrar que existe uma mulher, uma pessoa que tocou Jesus diferente. Era uma mulher que tinha valor. Ele cura a alma dessa mulher. Uma mulher que não era imperceptível, não era aquilo que ela possuía financeiramente, mas era uma mulher que precisava de cura na sua alma, de cura no seu coração, na sua mente, de não se enxergar sem valor, mas enxergar que ela era alguém perante a sociedade. E logo em seguida, Jesus cura a parte relacional dessa mulher. Uma mulher que há 12 anos estava separada, não podia falar com ninguém, não podia tocar em ninguém, não podia ser vista. Deus pede para essa mulher falar e se posicionar. Quem me tocou? Eu quero ouvir a sua voz.
Talvez você, querido, está se sentindo dessa forma. Eu creio que o culto ele está sendo direcionado para algo, uma transformação de paternidade. Vem, filho amado, vem, como estás? Jesus ele vai curando essa mulher. Ele cura o espírito dessa mulher. A quarta cura é no espírito, é na identidade, é no propósito. Não é uma mulher mais que é rejeitada pela sociedade. Jesus, ele chama essa mulher de filha. Vem, filho amado. Filha, não é mais uma qualquer. Não é uma mulher que está há 12 anos separada. Não, é a filha. É a escolhida. Por mais que a sociedade, por mais que as pessoas ao seu redor digam, não tem preço, não tem valor. Não, é um imprestável, não sabe fazer nada, tudo que pega faz errado. Não, não é imprestável, é filha, querido. É filha. É filha. Jesus ele tem uma paternidade espiritual. Jesus ele tem uma cura que vai transformar os nossos caminhos, o nosso direcionamento. Mas nós precisamos entender com essa mulher algumas coisas que transformaram a vida dela. Jesus ele é o dono do poder. Jesus ele é o dono do milagre, da provisão, da cura. Mas tudo isso ele tem disponível para nós. Aquilo que ele tem preparado já está pronto para mim e para você. Ele precisa ser acessado. E aí eu começo a olhar para essa mulher. Uma mulher que tocou em Jesus diferente. Uma mulher que saiu da sua casa. Queridos, vocês têm noção do que era essa mulher somente fazer esse ato de sair do seu lar? Ela quebrou um isolamento imposto pela doença. Ela quebrou uma paralisia que era imposta pela situação em que ela passava. Talvez você está vivendo uma situação que está te paralisando, mas hoje Jesus pede para você, saia da sua casa, saia do lugar de prisão, saia do lugar que está te aprisionando, dizendo que você não pode, que você não é capaz, que você não pode alcançar o manto do Senhor. Hoje Jesus ele tem um milagre para as nossas vidas. Mas primeiro, nós precisamos aprender com essa mulher. Ela quebrou todo um isolamento, todo um estigma de sociedade que dizia para ela não. Mas ela sabia que com Jesus ela podia. Essa mulher, ela abriu o caminho entre a multidão. Essa mulher não se intimidou pelas pessoas. Essa mulher não se intimidou pela pressão da multidão. Pensem comigo. Essa mulher estava há 12 anos, sangrando, morrendo. Vocês acham que essa mulher tocou a orla do manto de Jesus à toa? Essa mulher não tinha forças nem para ficar de pé. Essa mulher não tinha forças físicas nem para tocar o ombro de Jesus. Aquilo que era capaz para ela era apenas a orla do manto. Mas essa mulher sabia que não precisava de muito. Apenas a orla do manto do Senhor mudaria a história dela para sempre. Mas ela venceu, mesmo suas forças estando fracas. Mesmo ela não tendo vigor para estar de pé e andar pela multidão, ela às vezes foram pessoas que pisou na mão dela. Imagine uma mulher rastejando, querido, uma multidão comprimindo. Imagine o que essa mulher não sofreu de pisão, mas aquilo não paralisou ela, porque ela sabia
aquilo que ela devia alcançar. Essa mulher, ela se aproxima por trás de Jesus e toca na orla do manto. Ela demonstra para Jesus humildade. Demonstra para Jesus que ela é fraca. Pelo poder dela, pela força dela mesma, ela não consegue. Ela precisa de um toque que muda histórias. Essa mulher, ela sussurrou uma confissão de fé. Uma declaração silenciosa, mas que nos ensina muita coisa. Se eu tão somente tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Quando eu olho para isso, queridos, eu vejo, até mesmo nos evangelhos, pessoas que tocaram em Jesus diferente como essa mulher. Essa mulher sabia que ela não precisava de muita coisa, apenas a orla do manto. Te lembra alguém? Uma mulher que talvez falou assim: Jesus, mas até os cachorrinhos têm que de comer. Se eu tão somente comer as migalhas que caem da sua mesa, eu sei que minha filha será curada. Essa mulher cananeia, assim como a mulher do fluxo de sangue, ela entendeu que não precisava de muito. Ela precisava do autor e consumador da fé. Ela tinha a fé. Ela precisava do autor e consumador da fé. Nós podemos olhar para um homem, cego Bartimeu. Cego Bartimeu, um homem que por longos anos ficou sofrendo de uma cegueira. E mesmo uma multidão inteira caminhando com Jesus, ele escuta de longe: Jesus de Nazaré está vindo. Já de cara, esse homem toca em Jesus diferente. Ele começa a gritar: Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Não foi uma vez. Ele continuou gritando, ele continuou clamando: Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Esse homem é olhado pela multidão e falado assim: para, fique quieto, pare de clamar, pare de dizer, pare de chamar, você está atrapalhando. Não, mas ele sabia que o foco dele era Jesus de Nazaré. O foco dele estava em um lugar, querido. Nós podemos olhar para um homem centurião que precisava de um milagre para o seu servo. E quando ele se prostra diante de Jesus, ele demonstra uma fé que chega a admirar Jesus. Ele admira aquele homem. Porque aquele homem diz para Jesus: Jesus, não se preocupe, não precisa ir até a minha casa, basta uma palavra e eu sei que o meu servo será curado. O Senhor não precisa se preocupar, sair do teu lugar, o Senhor é o dono do milagre, o Senhor é o dono da provisão, basta uma palavra, Jesus. Basta uma palavra e o meu servo será curado. É esse Deus que nós servimos, querido. Mas sabe o que eu vejo? Eu vejo algo em comum entre esses homens e essas mulheres. Eu vejo neles intencionalidade. Queridos, vocês não têm noção do quanto essa palavra tem queimado no meu coração. Intencionalidade. É buscar a Jesus com decisão. É buscar a Jesus com um propósito. Todas essas pessoas que eu citei, todas elas alcançavam Jesus com um propósito. Todas elas tinham uma decisão. Todas elas tinham uma visão daquilo que elas queriam. Mas eu vejo também algo que mudou o olhar de Jesus para elas, que é intencionalidade.
intensidade. Todas elas saíram da mesmice. Todas elas saíram da caixa. Fizeram algo a ponto de chamar a atenção do Pai. Sabe, cada ação que nós fazemos, ela revela a intencionalidade. Toda ação, alguma intenção existe em cada ação. Tudo que nós fazemos não tem que ser apenas pelos desejos, mas tem que ser por decisão. É uma fé que se move, querido. É algo que sai do lugar. É algo daquilo que estava paralisado, assim como essa mulher do fluxo de sangue, que estava paralisada. Ela saiu da sua casa, mas aquilo transformou a vida dela, porque ela tinha o quê? Uma convicção interna, que foi posta em atitude externa. Sabe, querido, muitos tocam em Jesus. Nós estamos em uma igreja cheia hoje pela manhã. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que no meio daquela multidão, os historiadores falam que a maioria das vezes em que Jesus andava era em torno de 3, 5 mil pessoas, 7 mil pessoas aproximadamente. Era isso que acompanhava Jesus nessa história. Vocês acham que no meio de toda aquela multidão não existiam mais pessoas que precisavam de um milagre? Vocês acham que no meio daquele povo todo não existia pessoas que precisavam de uma provisão? Mas apenas uma tocou a Jesus. Mas ela apenas não tocou a Jesus. Ela tocou diferente. Porque aquilo que os discípulos falam, Jesus, muitos te tocam, muitos te comprimem, e o Senhor pergunta: quem me tocou? Outras pessoas tocaram a Jesus. Outras pessoas relaram até mesmo: ai, Jesus, me cura. Muitas pessoas até mesmo chacoalharam Jesus, às vezes até abraçaram Jesus, mas apenas uma saiu com o seu milagre, porque o toque foi diferente. Nem todo contato com Deus resulta em transformação, querido. Nós precisamos entender isso. A presença de Jesus, ela não garante o milagre automaticamente. Ela se manifesta na vida de quem se aproxima de Jesus com intencionalidade, intensidade e fé. Sabe, querido, Deus, ele constantemente tem milagre para nós. Mas muitas das vezes nós patinamos. Muitas das vezes nós sofremos a vida inteira com coisas que Deus já está aqui. Tó, filho, é seu, pega. Filho, você quer essa provisão aqui, ó, tá aqui. Está disponível para você, me toque. Mas sabe, muitas das vezes nós constantemente, nós apenas vivemos a nossa vida. Chegamos à igreja, até mesmo levantamos as nossas mãos, até mesmo nós chegamos aqui e falamos: Jesus, eu te amo. Queridos, está na hora de nós transformarmos aquilo que era para ser morte, como essa mulher, em vida. E tudo isso se transforma em um toque. Tudo isso se transforma em uma intencionalidade do nosso coração. Você quer um milagre? Você quer viver algo diferente?
Toque em Jesus diferente hoje. Jesus, ele não procura, queridos, perfeccionistas. Jesus, ele não procura pessoas super espirituais. Pessoas que nunca erraram. Pessoas que nunca falharam. Nunca fizeram alguma coisa do que se arrependem muito. Jesus, ele não procura pessoas assim. Jesus, ele procura pessoas cuja fé toca o seu manto com intencionalidade e seriedade. Jesus, ele procura pessoas em que alcancem o milagre do Senhor. Pessoas que, quando estão na presença do Senhor, não usam máscaras. Pessoas que no domingo pela manhã não é uma pessoa e quando chega segunda-feira é outra. Pessoas que quando chega no domingo abre a Bíblia, mas quando vai para sua casa não pega, não abre, não lê um texto, não busca intimidade, não vai para os pés de Jesus e toca o seu manto. Sabe, Jesus está nos chamando a viver uma vida de intencionalidade. Querido, eu sei que você quer mais de Deus. Quem aqui quer mais de Deus? Entregue mais. Se doe mais. Ame a presença de Deus. Ame a igreja, ame a palavra. Queridos, uma dor de cabeça, uma enxaqueca não pode te tirar dos compromissos que você tem com Deus. Uma dorzinha no pé não pode te tirar o sono. Querido, pense, uma mulher que há 12 anos sofria. Uma mulher que há 12 anos não tinha esperança. Ela sabia que Jesus, o autor e consumador da fé, estava disposto a entregar o milagre que ela precisava. Estava disposto a mudar toda a sua história. Talvez existem coisas que você está aprisionando. Existem coisas que Deus ele já falou para você, solte, largue, deixe para trás. Mas você ainda fica tentando. E Deus ele já deu a direção. Servir a Cristo é renúncia. Sabe, querido, existe um jovem que chegou para Jesus e falou assim: Jesus, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? Segue os meus mandamentos, filho. Tudo isso eu já faço, Senhor. Era uma pessoa ruim? Uma pessoa que servia a Deus? Sim ou não? Sim. Uma pessoa que seguia fielmente os mandamentos do Senhor. Mas existia algo que ele prendia no seu coração. Existia algo que ocupava um lugar que deveria ser de Deus. Então vende os seus bens, entrega para os pobres e siga-me. Qual foi a reação desse jovem? Saiu triste e desolado, porque não conseguia largar uma coisa que estava no seu coração. Queridos, Deus ele tem vida no lugar de morte, em todas as áreas da sua vida. Às vezes, assim como essa mulher, você olha para o seu dia a dia, você olha para os seus sonhos, você olha para as oportunidades que aparecem para você, você se esforça, você tenta, você faz com tudo que você pode, mas ainda assim, nada flui. Porque até hoje, você tem tentado pelas suas mãos. Hoje Deus chama eu e você para largarmos tudo, deixarmos tudo no altar e dizermos para Ele: Jesus, somente o Senhor pode fazer. Eu não posso, eu não consigo,
Mas eu creio que o Senhor tem poder para mudar a minha história. O Senhor tem poder para transformar os meus sonhos em realidade. O Senhor tem poder para abrir a provisão na minha vida financeira, na minha vida matrimonial. O Senhor tem poder para transformar morte em vida. Hoje Deus te chama, querido, para você tocar em Jesus diferente. Hoje Jesus te chama para você agir com intencionalidade. E algo que tem queimado no meu coração, igreja. Algo que tem mesmo mudado o meu pensamento. Nós viemos à igreja constantemente. E é muito fácil, querido. Eu falo porque para mim é muito fácil a gente entrar na rotina. É muito fácil esse momento aqui pela manhã se tornar algo comum. É muito fácil no nosso dia a dia a gente abrirmos a Bíblia até mesmo, abrirmos lá e lermos um salmo. Nossa, aclamai Deus toda a terra, cantai a glória do seu nome, dai glória a Ele em seu louvor. Que lindo! E aquilo não transformar a nossa vida de forma alguma. Saia da mesmice, querido. Saia do comodismo. Saia da rotina até mesmo. Eu tenho falado muito para os meninos que andam comigo. Eu tenho comentado com eles e falado assim: galera, eu não quero mais que nenhum culto nosso seja o mesmo. A gente entra e sai da mesma forma. Eu não quero que nenhum culto, eu tenho falado isso para Jesus: Jesus, eu não quero nenhum culto entrar na tua presença e ficar do mesmo jeito. Eu não quero que a tua presença me encha, que as lágrimas corram pelos meus olhos. Jesus, eu não quero passar nenhum momento contigo em que eu não toque a orla do seu manto. Mas para isso eu preciso de intencionalidade, querido. Deus, Ele tem milagres disponíveis para nós nessa manhã. Deus, Ele tem coisas sobrenaturais para nós, ministérios para destravar, dons espirituais para nos dar, mas tudo depende da forma que você busca. Tudo depende da forma com que você se entrega, com que você se derrama na presença do Senhor. Sabe, às vezes você é um canal condutor de um milagre do seu irmão que está do seu lado. Eu pergunto aqui nessa noite: existe alguém aqui que precisa de uma oração? Tem alguma coisa que precisa que Deus fale com você nessa manhã? Cadê os canais condutores que vão ministrar sobre a vida um do outro? Cadê os homens e mulheres que vão se deixar ser usados por Deus para transformar a vida de pessoas? Sabe, querido, não dá mais para a gente entrar no culto, sair do culto e viver aquele mesmo culto. Nossa, hoje estava pesado. Nossa, hoje louvor, aquele ministro de louvor lá, meu Deus do céu, terrível. Nossa, hoje o pastor não estava inspirado. Pregou só Jesus te ama. Se um toque na orla do manto teve poder de mudar a história de uma pessoa, imagine um Jesus te ama. Se apenas as migalhas que caem da mesa do Senhor têm poder de restaurar toda uma casa, imagine uma simples entrega de Deus para nós. Um simples louvor. Querido, não existe culto pesado. Existem corações pesados. Não existe ministração ruim.
existe coração de pedra. Deus está nos chamando, querido, para nós vivermos um novo tempo. Mas tudo depende da intencionalidade do seu coração. Tudo depende da forma com a qual você se entrega. Da forma com a qual você busca o Senhor na sua semana. Querido, faz quanto tempo que você não faz um jejum de um dia inteiro? Se você fez um dia. Querido, faz quanto tempo que você não passa pelo menos 1 hora no seu quarto fechado buscando ao Senhor? Faz quanto tempo que você não chora na presença de Deus? Faz quanto tempo que você não vem para o altar entregar tudo o que você precisa? Tudo que você tem? Deus, Ele tem um novo tempo. A gente sempre fala aqui. E sabe qual que é a questão? Às vezes a rotina, o comodismo, acaba deixando até mesmo as nossas mentes olhando para essas palavras que são ministradas no altar, através de profecia, através de algo que vai mudar a sua história, e nós falamos assim, bordão, clichê. Não aguento mais ouvir isso. Deus tem um novo ano para nós, pastor Culiche. Virou somente bordão? Ou virou algo que nós vamos buscar com toda a intensidade do nosso coração? O ano da visão, Deus vai te dar uma estratégia, Deus vai te dar alguma coisa, amém, valeu pastor. O quanto isso tem transformado a sua vida. Sabe, queridos, intencionalidade. Eu estava pensando no Raízes na sexta-feira com os meninos. E eu estava refletindo com eles. Gente, vamos parar para pensar em Davi. Davi, ele entrou numa cidade, dançando ao Senhor, a ponto de sua mulher olhar para ele e falar assim, meu Deus, um rei dançando desse jeito. Vocês acham que a dança estava assim, ó? Não era assim não, querido. Eu fiz isso. Vocês ficaram escandalizados? Nossa, que horrível, tenebroso. Não. Mas agora se eu começo a virar mortal aqui, sei lá, fazer algumas coisas loucas, aí vai ser estranho, não vai? Davi, aquela dança para o Senhor, saiu do comum. Vocês acham que antes Davi não havia dançado na presença do Senhor? Davi era músico. Davi vivia a música. A entrega de Davi naquele dia foi algo diferente. A ponto de seu reino perpetuar para sempre. Os filhos dos filhos ocuparam o trono. Sabe, Deus tem algo diferente para nós e eu gostaria que você ficasse de pé, querido. Um toque pode mudar a sua vida para sempre. Uma entrega pode mudar a sua vida para sempre. E hoje Jesus, ele está dizendo, vem, filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro eu te conduzirei ao meu altar. Jesus, ele tem algo específico para nós. Jesus, ele tem um direcionamento para a sua vida. Eu quero profetizar sobre o seu lar. Se você olha para os seus sonhos, se você olha para os seus projetos e não vê esperança, assim como aquela mulher não via mais esperança na vida dela, mas ela sabia que apenas por um toque, apenas uma entrega, a vida dela poderia ser transformada. Hoje Jesus diz, eu estou aqui. Toque na orla do meu manto, toque em mim diferente, não toque em mim como você sempre faz, entregue algo diferente para mim, se prostre aos meus pés, entregue aquilo que você nunca entregou. Jesus, ele hoje quer mudar a sua história. Aquilo que não há esperança, aquilo que não há
lugar ou momento que você olha e não acontece, não vai, não consigo. Ele diz: não é pela sua força, eu estou contigo. Se entregue a Ele, toque em Jesus diferente, porque Deus, Ele tem algo mais para a minha e para a sua vida. É um ano de declarar visão, um ano de declarar aonde a morte, vida, nós iremos declarar aquilo que nós vamos viver, nós vamos crescer. Essa igreja vai ser um celeiro de profetas, essa igreja vai ser um lugar onde todos falam: lá existe a presença de Deus, porque nós carregamos a presença do Pai, nós vivemos milagres, nós acreditamos no poder daquilo que Deus tem para transformar as nossas vidas. Se entregue a Ele, toque a Ele diferente, como você nunca fez, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, filho. Você é um canal de bênção. Obrigado, viu?